Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Vontade Disciplinada. O texto base para o nosso estudo, Jeremias capítulo 17, verso 9, que diz: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando pensamos numa sociedade pós-moderna como é a nossa, parece que o centro de todas as coisas é a vontade. Quanto tempo, por exemplo, nós gastamos para poder pensar sobre o que é que nós temos vontade de fazer? O que é que temos vontade de comer? O que é que temos vontade de vestir? O que é que temos vontade de ver? O que é que agrada aos nossos sentimentos? Que tipo de sentimento nós temos? Quanto tempo, por exemplo, gastamos trabalhando a própria questão dos sentimentos? Raiva, ira, rancor, mágoa, amor, luxúria, desejos, enfim. A nossa sociedade é uma sociedade que tem trabalhado, que tem vivido tendo como base os desejos, as emoções, as experiências. E quando você pensa nisso, tem um aspecto que realmente é perigoso. Por exemplo, quando você pega a palavra de Deus e olha para algumas coisas que a Bíblia menciona como sendo certas. A Bíblia trabalha de forma muito clara a noção de certo e errado. Nem sempre aquilo que é certo é aquilo que os nossos sentimentos nos empurrarão para poder fazer. Aliás, na maior parte das vezes, aquilo que a Bíblia vai mencionar que é certo, os sentimentos do nosso coração nos empurram para longe. E às vezes nossos sentimentos nos levam a tomar determinadas atitudes e quando conhecemos a vontade de Deus revelada em sua palavra, descobrimos que aquilo está em desacordo com a vontade de Deus e mesmo não tendo bons sentimentos, ou seja, mesmo não tendo vontade de abandonar alguns caminhos que a Bíblia vai chamar de caminhos maus, nós acabamos abandonando. Por quê? Porque aquilo vai ser o melhor. Ou seja, Jeremias, quando vai falar sobre sentimentos, ele acende uma luz amarela para todos aqueles que estão lendo o seu livro. Ele vai dizer, olha, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Do coração, a ideia de coração, na mentalidade antiga, o coração era de onde saíam todas as emoções. As emoções, na perspectiva deles, brotavam diretamente do coração. Talvez, se fosse hoje em dia, eles diriam, então, enganosa é a sua mente mais do que todas as coisas, e quem a conhecerá? Porque as emoções, nós sabemos que elas brotam da nossa mente. A grande questão é que, quando pensamos em sentimentos e emoções, existe uma tendência muito grande da nossa sociedade de dizer, eu não gosto disso, eu não quero aquilo, eu gosto mais daquilo, mesmo que o nosso gosto nos leve por caminhos completamente contrários àqueles que são os da palavra de Deus. O que o nosso guia de estudos vai trabalhar hoje é a ideia de que nem sempre as emoções nos levarão por caminhos bons. O que é que deve nortear a nossa vida? A palavra de Deus. Quando vamos para a Bíblia e descobrimos qual é a vontade de Deus revelada através dos santos profetas e apóstolos, nós somos chamados a viver aquilo que é a experiência mais bonita que o Senhor Deus tem para cada um de nós. A experiência de sermos obedientes à sua palavra e, com isso, alcançarmos uma felicidade que é total e completa. Felicidade nem sempre tem a ver com sentimentos. Felicidade tem a ver com a experiência de perceber que a sua vida tem um sentido, ela é completa. Você pode ser feliz mesmo que em determinados momentos você tenha que passar por caminhos apertados, por vales escuros e sombrios. Felicidade não tem a ver com sentimento, não tem a ver com emoções. Felicidade tem a ver com o fato de que você descobre que você está no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. E qual é o lugar certo, qual é a hora certa e qual é a coisa certa? É quando você compreende a razão pela qual Deus te criou. Qual é o propósito que Ele tem para você. E você está vivendo exatamente isso. Mesmo que aquilo que você está vivendo não é exatamente aquilo que você mais gostaria de viver. Às vezes temos que dizer não aos nossos sentimentos. E sim a nossa razão. Quando vamos para a Bíblia e descobrimos qual é a vontade de Deus, uma luta acontece entre as nossas naturezas. A natureza carnal sempre nos empurrando para fazer aquilo que nós queremos, aquilo que as nossas emoções dizem, isso vai ser bom. Às vezes, a razão precisa dizer não às emoções. O bom
é que quanto mais nós caminhamos com Deus, mais Ele consegue aproximar a nossa razão das nossas emoções. Qual é o sonho de Deus para nós? É que as nossas emoções e a nossa razão estejam caminhando de mãos dadas, enquanto ambas estão sujeitas ao Espírito Santo do Senhor que nos dirige. E aí sim, nós teremos a oportunidade de viver uma experiência de felicidade duradoura. Não apenas de momentos agradáveis, mas de uma felicidade duradoura. Vamos orar por isso? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos chamou para vivermos coisas grandes. Vivermos uma experiência de felicidade, não apenas de bons momentos. Te pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos aquilo que é o Teu propósito para nós e vivermos essa realidade pelo poder e força do Espírito Santo do Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?